Abraço também para Bruno Cunha, centroavante, ficou sabendo de algo. Cara, o que eu posso dizer é que o Bahia está no mercado por centroavante. Eu não tenho ainda nome. A princípio, também o que eu posso falar para vocês é que o nosso setor ofensivo, lado de campo, está nesse momento completo. O Bahia entende que tem peças de muita qualidade nesse momento. Além disso, o Bahia entende também que tem que oportunizar os garotos da base, como por exemplo é o caso do Juan Pablo. Né? O Bahia entende que tem que oportunizar o Juan Pablo. Então, Bruno, o que eu posso te dizer é que o Bahia está no mercado sim por um camisa 9, até porque saíram Lúcio e Thiago, e essa reposição ainda não aconteceu. Só que é naturalmente uma posição mais difícil, né? É uma posição que é naturalmente complicada por valor, porque quem tem um bom atacante não quer liberar, ou se for liberar, libera por um valor muito alto, né? Ninguém quer liberar assim de mão beijada, digamos assim, um jogador que agregue, que faça gols, né? Então, o que eu fiquei sabendo é que o Bahia, sim, busca esse centroavante. A gente já havia falado sobre isso aqui. Aliás, até saiu um vídeo no canal recentemente, um dos cortes que eu falei, que o Bahia ainda está no mercado por um goleiro e por um centroavante. Isso aí já havia sido dito, né? Falei de 4 a 5 contratações, 4, né? Contando Kiki, Roman, goleiro, centroavante, 4. E essa quinta contratação, eu deixei ele na margem de erro, porque caso aconteça alguma saída, né? Caso aconteça alguma saída em alguma posição que a gente não tenha uma quantidade grande de peças, porque, por exemplo, vai acontecer uma saída no lateral esquerdo, isso é gente para vocês. A tendência é que Matheus Bahia, por exemplo, seja negociado. Aí vai existir essa saída, mas o Bahia não vai repor o Matheus Bahia, porque o Bahia tem, além de Matheus Bahia, mais 3 laterais esquerdos, né? Tem Luciano Juba, tem Iago Borduc e tem Zé Guilherme, que também precisa ser oportunizado. Até porque, se eu não estou enganado, Zé Guilherme, acho que ele estourou a idade do 20. Então, de fato, agora Zé Guilherme ele é um jogador do elenco principal. Né? Ele não tem como mais descer para jogar sub-20. Ele estourou a idade do sub-20. Então, ele precisa ser oportunizado, ele precisa ganhar minutagem para a gente poder ver se de fato dá para contar com o Zé Guilherme ou não. Né? Então, nesse contexto, Fê, foi isso que eu posso dizer para a galera já de antemão. O Bahia está no mercado por um atacante, por um centroavante, né, por um jogador de centro de área, principalmente por conta das saídas de Lúcio e Thiago, que ainda não foram repostos. E pelo lado do campo, a gente está com o mercado, com a chegada de Kik, neste momento. E claro, lembrando, tá? Sanabria pode ser considerado outro reforço. Sanabria chegou no ano passado, jogou ali alguns jogos, ainda sem muito ritmo, e depois machucou. É um outro jogador que a gente tem aí a expectativa que ele volte em 2026, né? Volte bem. Ele ainda está em transição, né? Mas a expectativa é que ele volte bem para que, evidentemente, ele possa nos ajudar na temporada de 2026. Então, basicamente, a apuração sobre o ataque tricolor, Fefo. A primeira apuração que a gente traz aqui ao vivo, já para quase 600 aparelhos conectados, é justamente essa, tá? Zé Guilherme Exato, faz exatamente. 21 agora, em março, né? Em março. Exatamente. Ele faz 21 em março. Então, no caso, ele tem mais 2 meses de sub-20. Enfim, não vai descer mais, né? Ninguém vai descer o cara por causa de 2 meses. Então, o cara, Zé Guilherme, de fato, agora é um jogador do elenco principal do Bahia e precisará ser oportunizado para a gente ver se vale a pena ou não contar com ele, se é um cara que a gente pode, né, confiar ou não nessa posição, né? Enfim, agora é aguardar. Aí esperar essa oportunidade que o Zé Guilherme vai ter no Campeonato Baiano, ver se algum time, o próprio Inter, né, estava interessado no Iago Borduc. Então a gente tem que ver se vão haver saídas para ver essas novas chegadas, né? Porque foi como você falou, né? Para chegar, né? Além de goleiro e centroavante, que são as posições que o Bahia já deixou, né, bem claro aí, né? E, enfim, ao longo do final do ano passado, né? Até pela procura que já teve nesse ano, né? Por goleiro e tudo mais. Goleiro e centroavante, para mim, são as prioridades nesse momento do time. E como você falou, né? Para chegar jogador além disso aí, né? Tem que sair alguém da posição. Então, caso façam uma proposta para o Iago Borduc, para o Zé Guilherme, enfim, aí sim o Bahia iria ao mercado trazer um lateral esquerdo. Né? Mas, enfim, o Arias saiu, a gente repôs com o Roman Gomes, né? O Kiko Oliveira veio para poder compor essa ponta direita, né? Já que, enfim, é um cara de mais velocidade, mais linha de fundo, características mais parecidas com a de Ademir, né? Kaique é um jogador que joga mais por dentro, né? Então, características mais parecidas, né? Com Fumacinha.
Então, até então, a gente vem reposicionando, né, e trazendo pessoas, né, jogadores para poder fazer um elenco mais robusto para esse ano de 2025 e ter reservas à altura, né? Perfeito. Um abraço aí para João Paulo, tamo junto. Abraço para Aristóteles Rodrigues. O Bahia já fechou a janela de contratações, deve ser isso, né? Ou ainda buscam posições segundo suas fontes? Não, acabei de falar. Busca ainda goleiro e centroavante. Não fechou, não. Né? Goleiro, centroavante. Vamos lá. Roman, Kiki, goleiro, centroavante. A princípio, neste primeiro momento é isso. Fica dependente de qualquer outra contratação se existir algum tipo de saída relevante, né? Quando eu falo saída relevante, é, por exemplo, o Bahia não vai ao mercado repor a saída de Rezende, por exemplo. Né? Não vai ao mercado repor a saída de Matheus Bahia, porque são saídas que não tem, neste momento no nosso elenco, uma grande mudança, né? A gente não enfraquece o elenco do Bahia se nós perdemos, por exemplo, o Matheus Bahia, que é um jogador que a gente nem utiliza, por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso. Essa é a leitura, tá? Não seria melhor negociar Iago Borducci e ficar com o Matheus Bahia? Cara, difícil, né, falar sobre isso, porque assim, eu particularmente acho que Iago Borducci é mais jogador que Matheus Bahia. Só que as temporadas que Matheus Bahia fez nos últimos 2 anos, né? A Série B que ele fez com o Ceará e depois a Série A que ele fez com o Ceará, são temporadas que credenciam ele a, de fato, ter mais uma oportunidade. Mas será que a torcida do Bahia vai assinar essa oportunidade para o Matheus Bahia? Sem ranço, sem crítica, sem vaia, né? Sem o primeiro passo que ele errar na fonte nova, galera, sabe? Já existe um peso em cima de Matheus Bahia. Então, nesse caso, velho, e eu até entendo que o custo-benefício de Matheus Bahia deve ser melhor do que o de Iago Borducci nesse momento, mas eu acho que o Bahia não vai se desfazer de Iago Borducci, não, a não ser que chegue uma proposta boa, né? Iago Borducci não é um jogador inegociável. Tanto é que o Inter procurou o Bahia por Iago Borducci e o Bahia falou, tudo bem, eu posso negociar desde que a gente converse sobre o Bruno Gomes. Então, assim, se o Bahia não quisesse ouvir a proposta do Inter, se Iago Borducci fosse um jogador inegociável, o Bahia nem tinha dado resposta para o Inter. Né? Então, essa conversa que houve entre Inter e Bahia, né, a partir da procura do Inter por Iago Borducci, já mostra que o Iago, sim, é um jogador dentro do cenário do elenco negociável. Né? Agora, eu não acho que ele é um jogador também que o Bahia tem que dispensar de qualquer forma. É um jogador que tem contrato, é um jogador que tem mercado, é um jogador que tem um valor de mercado considerável, né? Então a gente também não pode simplesmente se desfazer de ativos, né, velho? O Bahia, entendam, jogadores são ativos. Por mais que nós gostemos ou não gostemos de algum jogador, pô, eu não gosto de fulano. Beleza, você pode não gostar de fulano. Só que o fulano é um ativo. Né? O Bahia investiu alguma coisa naquele fulano, investiu salário, investiu luva, investiu o contrato daquele cara, né? Então, para que aquele fulano saia do Bahia, né, o Bahia tem que ter algum tipo de retorno, ou tem que ter algum tipo de vantagem, né? Se não existir nenhum tipo de vantagem, o Bahia prefere ficar com o cara aqui. Ele vai treinar e, se necessário for, no momento que ele for convocado, digamos assim, para poder fazer algum tipo de partida ou fazer algum tipo de participação no time, né, ele esteja apto e pronto para que isso aconteça. Né? Então, entendam isso, velho. Entendam isso. Agora, essa questão de, eu prefiro negociar Iago e manter Matheus Bahia, é uma questão muito particular. Agora, o que eu sei de informação interna do clube, né, de apuração minha, é que a tendência é que Matheus Bahia seja negociado e Iago Borducci fique. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Tem uma pergunta aqui do Rafa Benevides sobre camisa 9. Não consegui apurar nomes ainda, mas posso te garantir que o Bahia está no mercado em busca dessa posição. Como eu falei anteriormente aqui já em live, é uma posição difícil, é uma posição cara, é uma posição que quem tem não quer liberar, ou se for liberar, tem que liberar com um grande investimento, né? Mas posso te garantir, Rafa, que o Bahia está no mercado e busca sim um camisa 9. Né? As posições pendentes para essa janela, para este momento, digamos assim, de procura do Bahia no mercado, goleiro e camisa 9. De uma ponta a outra, velho. Exatamente. Goleiro e camisa 9. Basicamente é isso, tá? Mais comentários por aqui? Deixa eu ver. O Bahia deveria buscar um 9 móvel, jogador com características diferentes de William José. E é por aí. Porque o ideal, né? O que a gente apurou, inclusive, Ramonzeira, é que esse 9 seria uma reposição a Lúcio. Porque Lúcio saiu no meio do ano e o Bahia não fez essa reposição.
Thiago meio que virou uma reposição automática de Lúcio, só que Thiago também foi embora. Thiago fazia beirada e centro, né? Aí chegou Kiki para beirada. E agora, quem é que vai chegar pro centro? Porque Lúcio foi embora e Thiago... E os dois... Thiago que herdou, né? Esse momento, esse trono, digamos assim, de Lúcio, terminou também indo embora. Então, Bahia busca nesse perfil, né? Uma coisa importante, só para arrematar essa questão de centroavante. Carmo falou aqui, e eu já falei sobre isso, mas vou repetir, porque obviamente a audiência é rotativa, e já falei em outros programas também, ele pode não ter visto. Ceni já treinou o Juan Pablo centralizado. Não é que vai treinar, isso já aconteceu, né? Isso vem acontecendo, inclusive, não sempre, né? Porque Juan Pablo é um beirada, né? Também é um jogador que joga pelo lado do campo, mas o Rogério Ceni já fez algumas vezes esse teste. Então, não se surpreendam se em algum momento o Bahia testar o Juan Pablo centralizado. Inclusive, acho que num jogo de campeonato brasileiro que ele entrou mais centralizado. Antes de ir para o Mundial, eu acho. Quando ele entra mais centralizado. Ele entra pela ponta e depois ele vai para o meio, eu acho. Né? Naquele jogo, se eu não me engano, contra o Sport, talvez, que ele entra ali na reta final antes de ir para o Mundial, eu acho que foi isso. Ou antes, não sei. Foi quando o Bahia tava com a camisa de Super-Homem, não lembro agora qual foi o jogo. Véio. Eu também não lembro. Talvez tenha sido na volta, antes de ir pro Mundial ou a volta do Mundial, não lembro exatamente. Mas isso já aconteceu nos treinos, né? E não se surpreendam se isso acontecer. É isso. Enquanto isso, vai responder aqui o Felipe Bittencourt, ó. Ele colocou: e vocês, Leri Fefo, acham que o clube trará um 9 mais de peso ou um cara menos badalado? Só 9 goleiro mesmo, né? A princípio, sim. Fora as possíveis reposições. A princípio é isso. Tamo junto e boa noite. Cara, em relação ao 9, é difícil falar, porque isso eu não consegui apurar. Qual é o perfil de atleta, né? Eu acho que as características do 9 são de um 9 mais móvel e tudo mais, mas assim, o perfil vai ser um cara mais de pompa, um cara de mais nome, um cara mais conhecido no mercado, ou um cara no perfil, por exemplo, o Roman Gomes, um cara que tá metendo gol lá no Uruguai que a gente não conhece, que o Bahia vai lá e compra por 3 milhões de euros e no final do ano vai estar valendo 20. Entendeu? Então, eu não sei exatamente qual é o perfil de mercado, né, que o Bahia vai buscar. Se é um perfil mais conhecido, um nome mais robusto, né, ou se é, evidentemente, um nome nesse perfil de garimpo, né, como foi o caso do Roman. Claro que não foi um garimpo assim, porra, quem estava acompanhando a Liga Argentina, quem viu o jogo contra o Flamengo, quem viu, assim, um pouco da Liga Argentina, viu quem era Roman Gomes. Não era um garimpo, assim, um cara desconhecido. Mas, quando eu digo um garimpo, um cara que tá lá, o artilheiro do campeonato chileno, que a gente não tem muita, sabe, mas o cara meteu 20 gols lá, tem 23 anos e tá com valor de mercado de 5 milhões. Vai lá, paga os 5 milhões e aí o cara chega aqui, faz gol e é vendido por 15, sabe? Então, eu não sei exatamente qual é esse perfil de mercado. Agora, o que eu posso te dizer é que é um jogador de características de mobilidade, um cara que, teoricamente, é um pouco diferente do William José, tá? E aí a minha opinião, tá? Eu não gosto muito, porque assim, nome é uma coisa que hoje em dia não me enche mais os olhos, sabe? Nem todo jogador de nome hoje em dia joga bola. Tem muito jogador hoje em dia que só tá ainda nativa por conta do nome, mas não entrega. Né? Então, eu não sou um cara que hoje o nome, a pompa, né, me dá algum tipo de conforto. Eu não sou esse cara. Eu gosto mais dos nomes prospectados. Né? Por exemplo, Santiago Ramos Mingo. É um cara que pouca gente conhecia. Desconhecido para muitos da torcida do Bahia. Chegou aqui e resolveu, né? É um cara desconhecido. Um prospecto completamente desconhecido para boa parte da torcida. Rapaz, a galera tá sacaneando, então... Tava com 18.901, duas pessoas se desinscreveram, velho. A galera é foda, galera... mas é isso mesmo. Mas a gente vai se vingar depois. Mas é isso, Fefo. Então, eu não sei o que é que você pensa em relação a isso, mas eu particularmente prefiro um cara que seja mais perfil scout, que tenha esse potencial de desabrochar. Eu falei de John Kennedy, por exemplo, porque é um jogador de 23 anos. Né? John Kennedy tem 23 anos. Então, eu tô nessa circunstância aí. Né? Eu particularmente prefiro um cara mais de scout. Mas enfim. Fefo. É pra live não acabar. Vai acabar de qualquer jeito. A gente vai mandar vocês pro canal do Puco. É isso, bicho. É isso, velho. Eu quero um cara que seja um atacante que possa atacar o espaço tão bem quanto o Thiago, tão bem quanto o Lúcio, né? O cara que possa meter gol, o cara que possa ser móvel, que possa flutuar ali entre os pontas, na entrada da área. Eu quero um cara que possa fazer isso daí. Né? Por exemplo, o Cowboy falou sobre Pita e Sacha. Acho que já é um perfil assim... Sacha pediu R$1 milhão para jogar no Coritiba por mês? Esqueça. Esqueça.
O Arezzo, que o Aristóteles falou, tá no Peñarol, deve ficar lá pelo Peñarol, né? O Grêmio comprou, mas deve acabar voltando. Eu gosto desse nome Brenner, aqui, ó. esse nome aí já foi vinculado, inclusive, a alguns clubes aí, algumas especulações a clubes brasileiros, seria um bom nome. Tava no Cincinnati, mesmo E é um valor que eu acabei de falar, assim, por volta de 4 a 5 milhões de euros, parece, né? Que acessível. a Udinese quer. É acessível. Para a nossa realidade, o Bahia comprou o Lute por 10, por exemplo. Então seria uma compra, claro, é caro você pagar 5 milhões de euros no jogador, 6 milhões de euros no jogador, 30, 40 milhões de euros, é caro. Mas dentro da nossa realidade hoje é possível de acontecer, Fê. Exato. Mas enfim, eu acho que é um cara desses aí, sabe? Que tá no MLS indo bem, que tá no México indo bem, né? Isso. Enfim, jogadores que podem. Não estão nos holofotes, assim, né? Necessariamente.